aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre tudo que foi revelado no novo documentário da Netflix, Britney vs Spears. Esse foi o documentário mais aguardado pelos fãs e eu preciso dizer pra vocês, é o melhor documentário sobre a tutela possível. Quem não assistiu ainda, depois que terminar o vídeo, por mais que eu vou dar basicamente todas as informações aqui pra vocês, assiste completo pra você ver as dramatizações do que eles estão apresentando, os documentos oficiais que são apresentados, porque vai surpreender vocês com toda certeza. Tem muita informação maneira que, assim, foi retratada de forma bem densa e aprofundada que vai chocar vocês de fato. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. Tem várias estampas inspiradas pelos vídeos que eu trago aqui no canal, assim por vários artistas que são parte da minha vida, assim como parte da vida de vocês, que eu não retratei em alguns vídeos ainda. Corre lá pra você conferir, tem muitas estampas da Britney, eu tenho certeza que você vai amar essas estampas e tá com preço super especial. Esse documentário começa? Ele já começa jogando fogo no parque? Não, gente, ele não faz isso. Ele começa contando a história de vida da Britney a partir do momento que ela debuta como artista e como que foi essa construção da sua persona artística. Porém, é um resumo bem rápido, porque o que eles querem enfatizar mesmo no documentário é toda a situação que ela vive. Porém, existem alguns recortes bem interessantes de momentos que ela usa certas falas que refletiria no futuro dela de uma forma que vocês nem conseguem imaginar. Em uma desses cortes, ela diz que tinha muito controle e opinião sobre as coisas da sua carreira naquele determinado ponto. Inclusive, usam um outro segundo corte, onde ela diz que a melhor coisa que a fama trouxe para ela foi definitivamente dar uma vida melhor para a sua família. A partir do momento que tem esse primeiro review, eles cortam totalmente para a história de Britney e Kevin Federline. Não de forma aprofundada, mas realmente de forma superficial e como que isso mais teve um efeito na vida de Britney. Como que isso daí reverberou em tudo que ela começou a ter de comportamentos durante aquele período de separação. É contado, por exemplo, momentos onde Britney pede Kevin Federline em casamento, assim como também o nascimento dos seus 2 filhos, e logo depois corta para o momento do divórcio, com aquela icônica cena da Rosie O'Donnell na TV aberta, comemorando e jogando confete, finalmente depois do divórcio. Uma das falas nesse momento que foi muito marcante, que assim, na minha interpretação mudou muito já como que a gente avalia certas coisas que vemos sobre Britney Spears, é um momento onde fala que aquele momento do divórcio que parecia ser um novo começo de uma liberdade que Britney não estava tendo, na verdade, era realmente o fim da sua liberdade, né? Que foi a partir dali que as coisas começaram a desandar muito. Ao mesmo tempo que tá rolando o divórcio, eles começam a contar a história do ano de 2007, que basicamente foi o ano onde tudo desandou na vida de Britney. O ano de 2007 começa basicamente com o paparazzo que namorou a Britney, o Adnan Galib, contando como que foi estar ao lado da princesa do pop. Ele contou que a aproximação da Britney foi bem simples, porque as agências de publicidade colocavam ele atrás da Britney o tempo todo. Então, assim, ele estava sempre perseguindo ela para conseguir uma foto. E em determinados momentos ele começou a ajudar a Britney, ele colocava gasolina no carro dela, ajudava ela a fazer baliza e ela começou meio que a pegar uma confiança por ele. E aí eles começaram a conversar, trocaram telefone e por fim começaram a namorar. Ele conta que Britney tinha problemas para dormir e às vezes passava até 3 noites acordada. Ele sentia muita dificuldade nesse momento em se manter ao lado dela na situação. Ele conta inclusive que Britney tomava muita Ritalina, que acabou virando no futuro um dos gatilhos dela.
Em uma das conversas que ele conta que ele teve com Britney, ele disse que Britney não confiava em basicamente ninguém, nem em seu pai, nem na sua mãe, muito menos nos seus 2 irmãos. E no momento que isso daí aconteceu, é bom a gente salientar que estava rolando aquele processo depois do divórcio da guarda das crianças, que foi definitivamente o processo que deteriorou Britney publicamente, todo mundo assim viu acontecer. O advogado do Kevin da época, o Mark Vincent, declara inclusive no documentário, porque ele aparece lá, que o Kevin é muito mal interpretado várias vezes, exatamente por ser namorado de Britney Spears, que era dita como a America's Sweetheart daquele momento. E agora que ela era apenas de um homem, isso daí tinha se tornado um pesadelo pro Kevin. Ele também colocou em ênfase que quando a Britney mudou seu comportamento perante a mídia, né, porque ela era aquela America's Sweetheart, quando ela começa a ter os seus comportamentos mais erráticos, digamos assim, que a mídia começou a colocar Britney como louca. Isso daí acabou sendo uma coisa que ajudou muito naquele processo, segundo o próprio advogado. Agora, uma coisa que me deixou muito assim encabulado nesse momento em que eles estão discutindo sobre 2007 ainda, é quando ele chega para comentar sobre outono de 2007 na vida da Britney, que foi um outono bem complicado. Por quê? Como a Britney estava tendo todos aqueles comportamentos midiaticamente divulgados, vamos dizer assim, a Britney temia que eles pudessem usar isso contra ela e os seus pais intervirem. E ela podia perder tudo se essa intervenção acontecesse. Então, assim, meio que podia já estar rolando alguma coisa, pelo menos foi o que deu a entender, desse assunto de tutela nos bastidores desde algum tempo do divórcio dela, e quando ela começou a publicamente se comportar de forma não tão assim visivelmente legal, né, no momento que ela estava ali muito mal. Isso daí pode ser uma coisa que chegou no ouvido dela, então ela estava preocupada de como essa intervenção ia ser. Foi nesse período também que Sam Lutfi entra na história, inclusive ele está no documentário, coisa que nós já havíamos falado aqui antes. A princípio, Sam Lutfi era dito como uma pessoa que era apenas um amigo da Britney, uma pessoa que ajudava ela com compras, um faz-tudo dela, né? O fixer que a gente sempre falou aqui que ele é, né? O jagunção, o capangão de Hollywood ali que as grandes celebridades já tiveram ao seu lado. Porém, a partir de determinado ponto que a relação deles começou a desenvolver, ele começou a ficar mais íntimo da Britney, ele acabou virando basicamente o empresário dela. E foi nesse período, quando ele vira empresário dela, que ela manda o Larry Rudolph embora. Uma coisa que ele contou que eu achei bem interessante é que nunca existia uma informação aonde o Sam Lutfi conheceu Britney. Isso daí sempre foi vago na história quando se falava do período de 2007 da vida dela. E uma das coisas que foi hiper interessante foi, de fato, ele contar como ele conheceu ela. Então ele relatou que conheceu ela num bar, que ele chegou, conversou com ela e ela pergunta pra ele, né, segundo ele mesmo, se ele tinha lido as notícias que estavam no jornal. E ele virou e falou assim: quem não leu Britney? É muito difícil falar isso, né? E essa sinceridade dele teria mexido com a Britney, fazendo com que ela pedisse o telefone dele. Assim, ele dá o telefone pra ela e ele não imagina nem que ela ia ligar nem nada. E aí ela acaba ligando um dia pra ele pedindo ajuda. Ele também conta que sempre foi uma pessoa que falava pra Britney que naquele momento que ela estava vivendo, ela precisava se aproximar da família. E isso vindo da boca dele. Tá? A gente sabe que a relação Sam Lutfi e Britney não era muito legal e todas as coisas que aconteceram em 2007 ficam provadas isso daí pra gente, né? Não tem surpresa nenhuma nesse ponto. Porém, o que me deixou intrigado em toda a situação que ele falou foi ele chegar e falar pra Britney se aproximar da família e a própria Britney vir pra ele e falar que a minha família não é igual à sua família. Você não pode achar que é melhor pra mim fazer isso, é melhor eu ficar longe. Porque nesse período ela tava cada vez mais isolada. Ele contou que a mãe da Britney era uma pessoa que conversava bastante até com a Britney naquele ponto. Porém, o pai dela, o Jamie, era uma pessoa completamente ausente, nunca aparecia em nada. Eles citam o álbum Blackout como um momento de transição hiper importante na vida de Britney, exatamente porque era um disco que falava sobre todo aquele momento que ela estava vivendo ali nebuloso, retratado em forma de música. Inclusive, esse paparazzo, que era o namorado dela da época,
época contou que vários trechos do Blackout ela escreveu em guardanapos do Starbucks para poder levar para o estúdio como frases de música. Isso daí já é mais um comparativo para mostrar em como ela tinha certo poder de opinião nas coisas que depois ela parou de ter completamente. No período também de 2007, do momento que ela produziu o disco Blackout, uma das coisas que eles enfatizaram também era muito a perseguição dos paparazzi com ela. Inclusive, em um determinado momento, eles colocam uns trechos dos paparazzi falando que ela era louca, isso e aquilo, por causa da direção perigosa que ela estava tendo numa noite em Los Angeles. Então, assim, muita gente interpreta ela como louca, só que na verdade ela estava estressada, angustiada, tinha outros adjetivos para entender totalmente o lado dela, mas era muito mais fácil falar que ela estava louca. A Felicia também aparece nesse momento no documentário e começa a contar sobre a relação de Britney com sua mãe, que é uma coisa assim que todo mundo sabe que rolava bem mais do que com o pai. Isso daí a própria Felicia afirmou que era verdade. A mãe ligava 3 vezes no dia para ela, coisa que o pai não fazia nunca, ele era totalmente ausente. Porém, a Felicia foi completamente relutante em falar mais sobre Jamie Spears. Ela realmente não quis envolver nenhum tipo de fala relacionado a isso a ele. Ela realmente quer ficar de fora de qualquer coisa que envolva o nome dela com Jamie. Foi nesse momento também, depois do depoimento da Felicia, onde eles trazem pela primeira vez o nome da Louise Taylor, conhecida também como Lou Taylor. Aqui a gente vai chamar ela de Lord Voldemort ou a gente vai chamar ela de Luísa. A Luísa, gente, basicamente era a porta-voz da família Spears, ou seja, do pai, da mãe e dos irmãos. Não tinha Britney envolvida nisso. E ela foi no Today Show fazer algumas declarações sobre como a família estava sentindo a vida de Britney naquele ponto, né? E isso daí molda muito a opinião pública. Só que uma coisa que foi bom eles enfatizarem o tempo todo era em como a Luísa usava coisas relacionadas a Deus e todo ao aspecto cristão que ela tinha ali para gerar confiança nas pessoas. Estratégia essa que a gente viu vários políticos nas últimas eleições utilizarem para poder conquistar confiança do público e na verdade faz completamente o contrário. A Felicia, em determinado ponto, é questionada sobre o nome da Luísa nessa situação toda. E a Felicia diz que não vai falar da Luísa porque a Luísa poderia fazer picadinho dela, mostrando realmente o que a gente sabe, é uma mulher poderosa. Nesse momento, aquela primeira tutela já estava empregada e citam todas as coisas que já conhecemos, como as perguntas pré-enviadas, a falência que o Jamie teve nos seus negócios e principalmente o ponto da tutela ser vista, né, no aspecto jurídico, como um modelo híbrido de negócio. Eles também citam a volta do Larry Rudolph como empresário da Britney e depois rapidamente eles voltam para o assunto Luísa. Naquele momento, a pessoa responsável por toda a parte de decisão de negócios da empresa Britney Spears era a Luísa, que inclusive era esposa do Rod Taylor, que é pastor da igreja Calvary Chapel. Ela surgiu basicamente na vida dos Spears em 2008 e ela era frequentemente vista com o Jamie. E o negócio é o seguinte, por ela ser cristã, ter todos aqueles discursos, ela também convenceu a família Spears a acreditar nela como a melhor pessoa. Então você pensa só, ela foi a público falar aquilo para todo mundo, mas ela já tinha exercido o mesmo poder de usar Deus para poder chamar a atenção de certas coisas e fazer as pessoas acreditarem nela dentro da própria família Spears. A partir daí a história vai focando realmente em como a Luísa construiu uma relação com o Jamie e viraram amigos. Exatamente quando mostra o batismo do Jamie no Rio Jordão em 2013, ou seja, gente, o Jamie é crente. Nesse momento acontece uma transição na história. Por quê? Nesse ponto, quando eles falam da relação da Luísa com o Jamie, a tutela já estava estabelecida. A Britney já estava dentro da tutela, mas não era ainda a tutela fixa. A tutela fixa só foi acontecer em 2009. Naquele momento, era uma tutela prévia só para o San Lutfi sair de cena da vida da Britney. E o que aconteceu? Quando uma tutela ela vai ser colocada para uma pessoa, a pessoa é avisada que ela vai entrar naquele tipo de
ponto da sua vida. E a pessoa tem 5 dias para contestar aquilo, seja com advogados ou qualquer outro tipo de força jurídica. E no caso que aconteceu segundo o próprio Sam Lutfi, é que usaram ele de bode expiatório para cortar esse prazo de 5 dias da internação de Britney até o momento que ela entra na tutela, para exatamente dizer que ela estava em perigo se esse período continuasse por causa do Sam Lutfi estar na vida dela. Então foi uma coisa que me intrigou bastante isso daí, porque não foi respeitado, simplesmente enfiaram ela na tutela. E é nesse momento que entra uma história super bizarra sobre uma determinada perseguição que aconteceu com Britney. Num determinado dia, Britney sai com um dos seguranças que o Jamie colocou para ela para poder comprar um hambúrguer. E no momento que ela vai, ela foge. Ela dá um balaio lá no homem, foge, pega a chave do carro e sai sozinha em disparada para poder encontrar com o Adnan, que era aquela pessoa que ela tinha namorado. Por quê? O Adnan, assim como o Sam Lutfi, eles estavam naquele momento tentando arrumar um novo advogado para a Britney, porque naquele ponto a tutela não era fixa. Porém, a Britney já percebia os abusos que estavam acontecendo ali dentro. Então ela queria um advogado para poder contestar aquilo. Só que como não teve os 5 dias de prazo, basicamente ficou como aceito o negócio. Então era bem mais difícil naquele ponto. Então eles pegam, saem disparada para o escritório desse advogado e chega nesse advogado. 75 carros perseguem eles durante as ruas de Los Angeles até chegar nesse determinado lugar onde eles vão para essa reunião particular. Quando esse advogado vai conversar com a juíza sobre tudo o que aconteceu na vida de Britney, a juíza simplesmente fala para ele que não pode fazer nada, porque a Britney é uma pessoa incapaz e tem documentos para provar isso, e pediu para ele se retirar porque ele não representava ela em nada. Então ficou uma situação muito ruim também. Só que uma coisa que é bom a gente salientar sobre esse momento aí: a Britney era dita como incapaz de trabalhar e dita como uma pessoa completamente incapacitada de ter qualquer tipo de outra função que o financeiro dela estivesse envolvido. Só que 2 meses, depois que isso daí já estava protocolado, a Britney estreou no episódio dela de How I Met Your Mother, fazendo um total de 0 coesão com a realidade. E é agora que a história chega num momento também muito pesado. Por quê? Vocês lembram quando aqueles documentos que falavam que Britney tinha demência chegaram a público? Pois é, esses documentos foram contestados e eles estavam em nome de um psiquiatra de idosos, chamado James Edward Sparr, que ele é entrevistado e adivinha, perguntam para ele se ele conhece Britney pela música antes da consulta e ele solta a frase: antes de conhecê-la, eu não vou reconhecer que conheci ela de fato nessa conversa. Ele disse que não fez nada com Britney, só que o nome dele tá nos documentos oficiais. E aí ele chega e diz assim: se não tem a minha assinatura para eu poder reconhecer, então eu não posso dizer para você que eu fiz, deixando ainda mais uma coisa na cabeça das pessoas estranha, para poder entender, tipo, uai, como assim? Ele não reconhece que ele fez o negócio ali para ela? Qual que é a lógica disso? Então assim, ele tava mentindo. Depois dessa exposição, eles voltam para o Adnan com a Britney em uma saída que eles tiveram em um momento que eles ainda estavam juntos. E nesse momento, o Jamie exigiu que ele levasse Britney de volta para casa. E ele não quis levar a Britney de volta para casa. E no momento que isso daí acontece, ele discute com o Jamie no telefone e bate o telefone na cara do Jamie. Quando eles chegam bem mais tarde naquela noite, o Jamie tá na porta da casa da Britney com 2 seguranças e 2 policiais esperando ele chegar. Eles tiram a Britney de dentro do carro e o cara meio que fica se sentindo assim como um sequestrador mesmo, porque já que ela é tutelada e ele não devolveu no tempo, basicamente computou como um sequestro. Eles usam isso contra ele, o Adnan no caso, e o Adnan também se torna uma pessoa proibida de chegar perto de Britney Spears. É nesse momento que o Andrew Gallery vem a público também comentar sobre a sua posição. Para quem não sabe quem é o Andrew, ele foi o responsável pelo Britney for the Record gravado pela MTV em 2009, depois de todo aquele momento que aconteceu na vida dela e o lançamento do álbum Circus.
Ele contou duas coisas bem marcantes. A primeira é que todo mundo ficou extremamente abalado emocionalmente depois de fazer aquele documentário. Outro ponto que ele marcou também como um dos momentos mais controversos foi o fato dele ter tido 30 pessoas para arquitetar toda aquela cena da Britney dirigindo o carro livre, o que não passou de uma grande mentira. Também comentou sobre aquela conversa que o Kevin Federline tinha tido com a revista People, onde ele fala sobre o relacionamento dele com a Britney. E a Britney faz uma carta e entrega pro Andrew ler aquela carta de forma pública. Porém, o que aconteceu? Os advogados da Britney descobriram aquela carta. E quando eles descobriram, eles entram em contato com o Andrew e fala para ele devolver aquele conteúdo, porque tinha muitas coisas ali que podiam danificar a vida de outras pessoas. Agora a gente vai ler uns trechos dessa carta e vocês vão entender o que é que danifica a vida de algumas pessoas. Britney colocou a carta inteira na terceira pessoa, então é ela contando sobre ela mesma. Alega que na carta foi obrigada a se divorciar de Kevin. Seu advogado disse que se ela não fizesse isso, ele iria fazer contra a vontade dela. Isso aconteceu pois ela foi para Nova York ver os filhos e o Kevin negou a visita dela. Ela também acusa o Kevin de abandonar tanto ela quanto os meninos ainda bebês. Ela também diz que muitas das brigas que eles tiveram foi por causa dela fumar maconha às 5 horas da manhã. Ela também completa dizendo que ninguém fala sobre as verdades porque ninguém sabe a verdade. Armaram para ela perder as crianças, seus filhos foram levados dela e ela perdeu o controle, uma coisa que qualquer mãe faria naquela circunstância. Britney foi impedida de falar em público e as pessoas que estão controlando sua vida fizeram mais de 3 milhões de dólares somente no último ano em que ela estava na tutela. Ela gostaria de que revisassem aquela situação, mas se ela fala nisso, ela é constantemente ameaçada pelos conservadores que tirarão seus filhos dela. Ela completa dizendo que deu para o seu irmão um apartamento de 2 milhões de dólares, assim como deu uma grande propriedade para sua mãe no estado da Louisiana, e o seu pai recebeu o melhor emprego do show business. Ele também contou que Britney tentou usar o telefone dele algumas vezes para falar com algumas pessoas, mas rapidamente ele acabou também sendo tirado da vida de Britney alguns meses apenas depois do lançamento do For The Record. Agora a gente chega basicamente em 2009, mais em específico depois do lançamento do For The Record. Por quê? Até agora a gente discutiu aquele primeiro momento onde a tutela é colocada sobre ela, mas ela ainda não é fixa. Então agora a gente começa a perceber algumas batalhas da Britney para conseguir um advogado para representar ela, para fazer com que aquela tutela não se torne permanente. E é aí que o Sam Lutfi, assim como o Adnan, eles entram em cena novamente, né? Porque agora eles estão proibidos de chegar perto de Britney. Mas nos bastidores, eles arrumam um jeito de conseguir um advogado novo para ela. Nesse ponto, eles fazem uma das coisas mais loucas que o documentário expôs, que foi um momento onde eles armam uma forma da Britney assinar um documento bem antigo pedindo para um novo advogado representar ela. E é nesse momento que a história ganha um rumo completamente diferente que tem um fim ruim. A Jenny, que é uma das pessoas que produziu esse documentário, ela conta sobre a relação do Sam Lutfi com o Adnan, com ela, e como eles arquitetaram uma ida até um hotel para conseguir fazer com que Britney assinasse esse documento. Ela estaria nesse hotel já sabendo que essa situação ia acontecer e ela viu a Jenny do parapeito, basicamente da piscina onde ela estava. A Jenny corre para um banheiro, entra num banheiro, tira de dentro da roupa caneta, assim como o papel para ela poder assinar, para conseguirem arrumar um advogado para ela. A Britney assina rapidamente no banheiro e sai. Nesse momento que isso acontece, eles conseguem esse documento. Porém, eles apresentam um documento, mas não dá em nada. Por quê? Porque dizem que a assinatura de Britney é falsa e inventam 1000 histórias. Naquele momento, o Sam Nighan já era o advogado de Britney e a Britney não gostava dos serviços do Sam. Porém, ele mentiu em uma carta aberta dizendo que Britney estava satisfeita com os serviços dele e que tudo aquilo ali não passava de uma mentira que o Sam Lutfi arquitetou, usando mais uma vez o Sam Lutfi de bode expiatório naquela situação. Isso apresentado pela Jenny em relação a como o Sam Nighan tratava também a história de Britney. Afinal de contas, ele era um advogado escolhido pelo júri para representar Britney, não era uma pessoa que ela confiava.
tá? Então assim, não existia uma relação boa entre eles. Nesse período, em 2009, a Britney estava preparando-se para começar a Circus Tour, que era aquela mega turnê de retorno dela, mesmo para os palcos. E assim, a turnê, antes mesmo de começar, já tinha vendido 40 milhões de dólares em ingressos. Porém, para a Britney poder executar a turnê, existia uma cláusula na tutela naquele ponto que ela tinha que estar capacitada e permitida pelos médicos de fazer aquela turnê. Só que eles estavam agendando datas mesmo sem aprovação dos médicos. Ficou bem claro, tanto Larry, quanto Jamie, quanto os advogados estavam se beneficiando totalmente daquele trabalho de Britney em grandes parcelas, enquanto ela não ganhava basicamente nada. As pessoas que participaram da turnê Circus falaram que por mais que a Britney estivesse fazendo o maior show da vida dela naquele ponto, ela estava extremamente insatisfeita com tudo que estava acontecendo. Foi nesse momento onde entram no assunto Jason Trewy, que é a relação que eles conseguiram construir. Jason se mostrava contra a tutela e comentava os seus abusos, como necessidade de pedido, por exemplo, para conseguir sair com Britney, para Britney conseguir sair com seus filhos, assim mesmo como para poder conseguir comprar livros de escola para seus filhos. Foi nesse período também que relatam um grande abuso do Jamie com álcool, que é uma das coisas que já falamos aqui no canal também, e em como Britney estava preocupada daquilo reverberar completamente de forma negativa na sua vida. Por quê? Como o Jamie tinha basicamente virado a nova Britney Spears, né, já que ele cuidava basicamente de tudo da vida dela, ele era dono de tudo, acabava simplesmente que tudo que ele fizesse reverberava nela, porque ele era ela, entende? Sim, Britney começa a exigir que ele seja testado em testes toxicológicos por ele ser responsável a ela e isso levar ela à perda total das crianças. Nesse ponto também, depois da Circus Tour, a Britney vira noiva do Jason Trewy. E nesse momento que ela vira noiva dele, ele entra como co-tutor na tutela, tendo lucros também, mas como a segunda pessoa responsável pela vida de Britney. E é aqui que começa mais uma parte bem louca de todo esse documentário, que é o momento onde Britney vai para o The X Factor, coisa que a gente já falou aqui também, e muita gente tem assim o X Factor como um momento que Britney parecia bem legal perante as câmeras, mas ela estava extremamente medicada, vamos dizer assim. E isso ficou provado por um documento que elas conseguiram onde Britney recebia doses diferentes do mesmo medicamento, dependendo do dia que ela estava trabalhando ou dependendo do dia que ela estava de folga. Eles costumavam dar estimulantes para Britney, para ela conseguir ter mais energia aos olhos do público. Mas existe um lado estranho, porque Jamie Spears era contra esses medicamentos que estavam dando para Britney se sentir mais estimulada. Depois que aconteceu o X Factor, a Britney foi convidada novamente para mais uma temporada, mas eles preferiram não aceitar e mandar Britney para uma residência de Las Vegas, que se tornou a Piece of Me. O intuito da residência, por mais que muita gente ache que seja Britney simplesmente fazer show no mesmo lugar vai ser ótimo, que aí as pessoas vão até ela, né, ela não precisa ficar indo fazendo turnê, era simplesmente para cuidar mesmo da saúde mental dela. Era uma forma dela continuar rentável e manter a sua saúde ok por não precisar viajar e fazer uma grande rotina de shows numa turnê que desgastava o seu corpo. O show da Piece of Me rendeu no seu tempo mais de 137 milhões de dólares durante toda a temporada que ela fez, de 2013 a 2018. Assim como aquela tour que ela fez em 2018, que foi a Piece of Me, que rendeu 54 milhões. De 2013 até 2008, Jamie Spears lucrou com as suas porcentagens, assim como o salário, mais de 3 milhões de dólares, enquanto Britney recebia apenas 8 mil dólares por mês. Eles também comentaram sobre a situação daquele suposto momento em que o Jamie agride um dos filhos de Britney, né? E isso daí foi contado pelo próprio advogado do Kevin Federline, que realmente aconteceu a situação. Só que teve uma coisa que eu achei interessante que ele contou também, que ele disse que o Jamie tá proibido de chegar perto das crianças por alguns anos.
Ele também aproveitou para poder completar que Lou Taylor havia mandado para Jamie uma carta dizendo que Britney não estava mais lucrando com os seus empreendimentos e que a empresa TreeStar dela, em 2019, tinha perdido mais de 400 mil dólares pela falta de trabalho da Britney. E naquele ponto a Britney já não ia trabalhar mais, ela já deixou claro, se a tutela continuasse, ela não ia mais mover uma palha. E realmente é o que está acontecendo. O documentário termina aqui quando eles colocam basicamente o depoimento dela sobre tudo o que aconteceu na tutela, que a gente já sabe que já discutimos bilhões de vezes. Então, o que eu concluí de tudo isso que a gente falou aqui agora? Eu concluí que algumas coisas rolou uma passada de pano. Tá? Eu acho que a situação do Sam Lutfi foi mudada completamente de contexto pela Netflix. Eles colocaram ele como um grande bode expiatório mesmo do Jamie, como se ele não tivesse tido influência nenhuma na vida de Britney, e isso daí a gente sabe que não é verdade. Então, assim, teve algumas coisas que eu questionei nesse aspecto. Eu fiquei um tanto impressionado com a situação dessa questão dela usar o carro para poder fugir, para encontrar com o advogado, eles arquitetarem um terceiro advogado para ajudar ela também. Então tudo isso foi uma coisa que na minha cabeça ficou martelando bastante, porque eu achei realmente uma coisa muito louca. Então assim, é um documentário muito bom. Assistam esse documentário, vocês não vão se arrepender, tem muitas informações, como eu disse, incríveis, mas também não deixe de assistir os outros documentários, eles vão ajudar muito a abrir a cabeça de vocês e também ajudar vocês a fazer alguns comparativos, vamos dizer assim, com algumas coisas que não estão batendo tanto, tá? Então assim, possivelmente eu ainda vou fazer um vídeo das controvérsias de todos os documentários, né, como que um não tá batendo com o outro, mas eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês assistiram o documentário, claro. O que vocês acharam dessa situação toda? Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber. Combinado? Ó, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.